Chegamos aqui à 12ª aula do seu curso de JavaScript e para não perder o costume, vamos às nossas perguntinhas básicas, porque sem elas não dá para continuar. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, você sabe utilizar a extensão Node.exec dentro do Visual Studio Code? Pois eu ensinei isso no vídeo anterior. Clica aqui, em cima da minha cabeça e vai para a primeira playlist que você encontrar. É o curso de JavaScript completo, assiste a aula 11. Na verdade, assiste todas as aulas. Em segundo lugar, e também muito importante, você sabe criar uma condição em JavaScript? E se você já é um programador ou programadora um pouquinho mais experiente, vai falar, isso é o if, é simples de criar. Você sabe as particularidades que existem nos operadores relacionais do JavaScript? Por exemplo, a igualdade restrita, também é muito importante saber isso tudo. E por fim, essa é bem simples, você sabe diferenciar condições simples e condições compostas quando olhar dentro do seu código? E como sempre, se por acaso você respondeu para alguma dessas perguntas, tá aí, eu não sei fazer. É sinal de que você não viu a aula anterior. Agora, se você conseguiu responder tudo direitinho, seja bem-vindo ao próximo vídeo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à 12ª aula do seu curso em vídeo de JavaScript, totalmente patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guarabara, eu sou seu professor, e agora a gente vai dar continuidade, como eu acabei de falar ali no início do vídeo, aos estudos das condições. Nós chegamos aqui à 12ª aula, e essa é a parte 2, que trata das condições em JavaScript. É muito importante que você tenha visto e praticado os exercícios do vídeo anterior. Muito importante praticar, cara. Eu nunca vou cansar de dizer isso, eu faço isso com os meus alunos em sala de aula, eu encho o saco deles. E não seria diferente aqui no YouTube, porque você também é meu aluno, você também é minha aluna. Então pratica. Dando uma passada rapidinha, a gente tem dois tipos de condição, né? Como eu falei lá no início. A condição simples e a condição composta. As condições simples são ifs. Eu tenho ifs sem a cláusula else. Eu tenho uma condição, se ela for satisfeita, vai executar um bloco. Agora, se eu precisar de blocos duplos, se uma determinada condição for verdadeira, faz alguma coisa, e se não faz outra coisa, eu tenho as condições compostas exatamente como foram representadas aqui embaixo. A gente viu tudo isso bem detalhado no vídeo anterior. Não assista a parte 2 dessa aula, que é a aula 12, sem assistir a parte 1, que é a aula 11. Só que aí nem tudo são flores. A gente viu no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo, que nem tudo faz uma coisa ou faz outra coisa. Existem situações em que existem várias possibilidades. Ou faz isso, ou faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. São várias formas de tratar um determinado dado. E aí a condição simples e a condição composta, que estão representadas aqui do lado, não servem de muita coisa. Só que se você for esperto, se você for esperta, você consegue juntar uma coisa na outra. Olha só, vou colocar aqui uma condição composta aqui do lado. Como a gente viu na aula anterior, ela só nos dá duas opções, ou sim ou não. Só que existe uma possibilidade de criar o que eu escrevi aqui em cima, condições aninhadas. O que seria isso? Bem simples. Eu vou pegar uma condição composta e vou colocar outras condições dentro dela. Por exemplo, aqui, na minha condição que eu acabei de representar, dá uma analisada aqui, lembrando que a gente viu no vídeo anterior. Nessa condição, se for verdade, faz aquele bloquinho que está representado ali do lado. Se não, eu não faço outro bloquinho, eu coloco outra condição. Isso amplia muito as minhas possibilidades. Essa minha condição vai ter duas possibilidades. Eu posso executar um bloco e fazer outra condição dentro e ir aninhando, aqui vem de ninho, um dentro do outro. Nesse meu caso aqui, eu não vou ficar botando um dentro do outro, não. Vou botar só dois níveis aqui, mas lembrando que você pode fazer vários níveis. Aqui, se for verdade, eu faço uma, se for mentira, eu faço outra. Então agora eu tenho três possibilidades. É só você olhar a quantidade de blocos que tem aqui do lado. Sendo assim, quando eu tenho uma condição aninhada, eu tenho exatamente isso que está aqui do lado. Uma condição dentro da outra. Na verdade, você está vendo ali, está puxando a condição de cima, essa aqui de cima, está puxando para dois lados. Eu poderia puxar para dois lados e criar duas condições, uma dentro de cada. Não existe uma regra de aninhamento, mas é muito mais comum você fazer desse jeito aqui. Tão comum que o JavaScript tem uma estrutura, um comando bem especial, que é o else if. A gente vai ver já como ele funciona. Mas a gente vai se deter aqui, a representar essa estrutura que está aqui do lado, onde a gente tem um if dentro do outro. Dá uma olhada aqui, Guarda na sua mente esse gráfico daqui e vamos fazer a sua relação escrita em JavaScript. Então eu tenho aqui, a minha condição principal, a minha condição 1. Eu tenho um if aqui. Eu vou fazer a linhazinha de indentação. Lembrando, tem muita gente que fala errado, não é identação, é indentação, que vem de intent, que é recuo
two em inglês. Então eu escrevo uma coisa dentro da outra, eu escrevo uma coisa aninhada à outra, exatamente como está aparecendo aqui do lado. Se por acaso, ó, aqui em cima, a condição 1 for verdadeira, ele faz o bloco 1. Agora, se não, que é a parte de baixo, ele não vai fazer o bloco 2, seria uma condição composta. Ele vai fazer outra condição, ele vai fazer o outro if. Então eu vou botar lá, se a condição 2 for satisfeita, eu faço o bloco 2. Importante que você perceba o seguinte, para executar o bloco 2, a condição 1 tem que ser falsa, porque se ela for verdadeira, ela já executa o bloco 1. Combinado? É uma questão de raciocínio lógico. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira, ele faz o bloco 2. Agora, se a condição 1 for falsa e a condição 2 for falsa, ele faz o bloco 3. E nada me impede de, no lugar do bloco 3 aqui, colocar outra condição. Eu estaria aumentando um nível no meu aninhamento. Mas como a gente está começando a estudar aqui, a gente não vai adicionar muitos níveis. Mas sim, eles são possíveis dentro da programação. Mas esses são os seus primeiros passos dentro de JavaScript. Não vão apertar muito as coisas nesse curso básico, não. Então, claramente aqui do lado, eu tenho uma condição dentro da outra. Eu acabei de tracejar aqui em volta da condição exatamente como eu tinha feito lá no gráfico anterior. E como eu já disse várias vezes, a essa estrutura que está aqui, a gente dá o nome de condição aninhada, em forma de ninho. Uma coisa dentro da outra, uma coisa dentro da outra. Tipo aquelas bonecas russas, né? Que tem uma boneca dentro de uma boneca, dentro de uma boneca, dentro de uma boneca. É exatamente assim que funciona. E para não ficar só na teoria, vamos abrir o nosso Visual Studio Code e vamos executar alguns códigos em JavaScript. Então, ó, já estou aqui dentro do meu Windows, vou abrir o Visual Studio Code. Então vamos aqui, ó, criar uma pasta nova, que vai ser a minha aula 12, e dentro da aula 12 vou criar um new file, que vai ser o exercício 011.js. A gente vai fazer só JavaScript agora, exatamente como a gente fez na aula passada, e a gente vai usar a nossa extensão Node.exec, que já está instalada aqui em Extensions. Se você não viu, assiste o vídeo anterior, que a gente viu como utilizar essa extensão. Vou esconder aqui, e nós vamos fazer o seguinte, olha só, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos declarar aqui uma variável idade e eu vou colocar aqui a idade de uma pessoa, 22 anos. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, se a idade foi abaixo de 18, eu vou escrever na tela, aqui no caso JavaScript, vamos usar o console.log. A gente não pode usar document.write porque a gente não está dentro do navegador, a gente vai utilizar o Node.js. Então seria console.log. Você tem que entender aí a diferença entre utilizar o Node.js e utilizar dentro do navegador. Então, para cada um, tem uma funcionalidade diferente. Na verdade, eu posso até utilizar isso aqui dentro do HTML normal também, só que ele vai cair lá no console, você tem que dar uma olhada no console do navegador. Mas enfim, vamos lá. Se a idade for abaixo de 18, vou colocar aqui, ó, menor de idade. Menor de idade. Na verdade, eu nem precisava usar crase, né? Eu posso utilizar aspas simples porque eu não tenho interpolação nenhuma, mas tanto faz. Se não, maior de idade. Ó, no caso aqui, isso aqui seria uma condição composta, né? Bem basicona. Vamos executar. Vou apertar F8 aqui. Se você está apertando F8 e não está funcionando no seu computador, é sinal de que você não instalou a extensão corretamente, então volte às aulas para você poder, né, fazer tudo bonitinho. Então tá lá, ó, maior de idade, porque é 22. Se fosse 12, eu vou executar de novo, ó, F8 é menor de idade. Tranquilo. Só que aí, eu imagino o seguinte, eu quero, em vez de dizer maior de idade e menor de idade, eu vou botar assim, ó, não vota e vota, certo? Vou executar de novo, ah lá, não vota. Com 12 anos, realmente não vota. Mas, olha só, com 16 anos, a pessoa vota. E esse programa estaria errado, ó. Não vota. E aí vem um assunto que eu gosto sempre de tocar. Você vê aqui, ó, eu não recebi erro nenhum. E aí dentro de sala de aula tem muito aluno que chega pra mim e fala assim, Guarabara, meu programa não deu erro. Não dar erro na tela não significa que seu programa tá certo. O meu programa tá totalmente escrito certinho, não teve erro nenhum. Só que a minha lógica tá errada. Uma pessoa no Brasil com 16 anos, ela pode votar. Então, toma cuidado com esse negócio de, tá certo, tá errado. O meu código não tem erro sintático, mas ele tem erro de lógica, porque com 16 anos, hoje no Brasil, é voto opcional. Então nós vamos fazer o seguinte, olha só, como é que funciona o sistema de voto aqui no Brasil? Quem tem abaixo de 16, realmente não vota, beleza? Se não, eu tenho a opção do voto opcional e do voto obrigatório. Então vou botar aqui, ó, se a idade foi maior ou igual a 16 e, a gente viu isso, operadores lógicos e operadores relacionais, tem uma aula só disso. Se a idade for maior ou igual a 16 e a idade for menor do que 18, aí eu tenho um bloco aqui, ó, que vai ser console.log voto opcional, tá? Beleza, vamos testar aqui, ó, F8. Ah lá, ó, com 16 anos, voto opcional. Então, meu programa, ó, vamos colocar aqui agora, 12 anos, não vota, tá funcionando. Só que olha só, se eu tiver 22 anos, olha lá, ó, meu programa não mostrou nada.
E aí eu vou dizer de novo. Significa que o meu programa... mas o meu programa não deu erro. Ele não deu erro sintático. Ele deu erro de lógica. Por quê? Abaixo de 16, ok. Acima de 16 e menor do que 18, ok também. Mas e maior do que 18? Eu tirei essa possibilidade do meu programa. E outra coisa importante, olha só. Se a idade não é menor do que 16, obviamente ela é maior ou igual a 16. Então isso daqui, tá meio desnecessário. Então eu posso tirar essa parte aqui e meu programa funcionaria sem problema nenhum. Faça seus testes aí na sua casa. Não acredita em mim, não. Digita e vê se está funcionando direitinho. É só uma linha de raciocínio, Isso daqui já está implícito. Se a idade não é menor do que 16, obviamente ela é maior ou igual. Então eu não precisava testar isso. Meu código está inflando, eu estou escrevendo coisas desnecessariamente. Mas se você se sentir no início mais confortável escrevendo isso, sem problema nenhum. Outra coisa para simplificar. Dentro do JavaScript, como o else e if é muito comum, eu posso fazer isso aqui, Eu posso pegar esse if aqui e jogar aqui dentro, else if. Uso o else if normal. E aí eu economizo a escrita de um bloco. Eu posso eliminar um bloco, tá? Eu sempre vou utilizar assim, Se a idade for menor que 16, não vota. Se não, se a idade for menor do que 18, sabendo que menor do que 18, maior ou igual a 16. Então, o voto é opcional. Se não, se a idade for maior ou igual a 18, aí o meu console.log vai ser voto obrigatório, certo? E aí vamos pensar de novo. Se a idade não é menor do que 18, obviamente ela é maior ou igual a 18. Então eu nem preciso desse if aqui, Eu posso fazer simplesmente else, certo? Então, abaixo de 16 não vota, entre 16 e 18 o voto é opcional e acima de 18, já está implícito aqui, o voto é obrigatório. Vou executar aqui, o voto é obrigatório. O que aconteceu aqui foi que eu selecionei, esse node exec. Se eu selecionar aqui, e der F8, ele vai executar só o que está selecionado. Então, se você não selecionar nada, ele executa o seu comando inteiro, o seu programa inteiro. Então, com 22 anos, o voto é obrigatório. Só que aí tem um outro pequeno problema. No Brasil, quem tem acima de 65 anos, por exemplo, 67 anos, o voto volta a ser opcional. E aí, no meu caso aqui, ele disse que o voto é obrigatório. E, mais uma vez, não significa que você não ter recebido o erro, tua lógica está certa. Isso porque, no Brasil, quem tem acima de 16, menor do que 18, ou a idade acima de 65, o voto é opcional. Viu como é que funciona? Vou executar. Com 67 anos, o voto é opcional. Vou até botar aqui, um console log. Você tem idade anos. Aí ele vai mostrar lá se o voto é opcional ou obrigatório. Tá lá, você tem 67 anos, voto é opcional. Então, vou botar aqui, 12 anos. Você tem 12 anos, não vota. Vou botar aqui 22. Executando. Você tem 22 anos, o voto é obrigatório. Faça seus testes aí na sua casa. Essa aqui não é a única opção. Não existe na programação só uma opção para poder fazer as coisas. Então, dá uma estudada nessa parte aqui e aprende a utilizar essas estruturas condicionais aninhadas. E se por acaso você estiver tendo dificuldade, é sinal de que você não praticou tanto assim as estruturas condicionais simples e compostas. Então, vê se você concorda comigo. Se você não estudou o básico, não treinou o básico, você vai sentir dificuldade quando a gente avançar um pouquinho mais. E lembre-se de uma coisa, desistir não está nos seus planos. Você precisa aprender JavaScript, você quer aprender JavaScript. Então, não é na primeira dificuldade que você vai desistir. É só você treinar. Treinando você consegue. Se preciso for, assiste essa aula mais de uma vez, treina mais de uma vez, faz exercícios mais de uma vez. Existe um monte de material aqui no curso em vídeo. A gente tem vários exercícios, A gente tem aqui em cima, você pode acessar, existe dentro das nossas playlists um curso de linguagem Python, onde eu também ensino isso daqui. Então, assim, essa estrutura que a gente acabou de ver, ela é a estrutura de programação básica. Então, existem várias linguagens de programação, vários testes. O curso de Python aqui do curso em vídeo é uma boa opção para você aprender a programar a estrutura básica, e ele é bem simplesinho também, mas não fica juntando uma coisa com a outra, não. Aprende primeiro a lógica de programação, a estrutura de lógica de programação, que a gente está treinando aqui utilizando o JavaScript, e depois você parte para coisas mais avançadas. Tem uma galera que tenta sair correndo, aprender um monte de coisa e acaba tropeçando no meio do caminho. Mas mais uma vez fica o conselho, não desista, persista. Quer ver um negócio? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer o exercício 12. Então, vou salvar esse daqui, dei Ctrl S, vou criar o exercício 12 aqui dentro. Na aula 12, o exercício 12. Então, criei um novo exercício, é x012.js. Nesse exercício 12, eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Para eu dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou ter que criar uma variável hora, saber que horas são. No início, eu vou botar a hora fixa, Sei lá, vou botar, são 8 horas da manhã. No caso aqui, na prática, não são 8 horas da manhã, mas depois a gente vai ver como
como que pega a hora atual mesmo. Vamos escrever na tela. Agora são exatamente, vou botar um placeholder aqui, horas, certo? Vamos executar para ver, ó. Agora são exatamente 8 horas, né? Porque eu botei 8 aqui. Beleza. Aí eu vou verificar se é dia, tarde ou noite. Olha só, são 3 possibilidades. Vou botar, se a hora for abaixo de meio-dia, né? Se for abaixo de 12, eu vou dar bom dia. Então, console log, bom dia. Se não, eu não posso dar boa tarde ou boa noite. Eu tenho que botar, se não, se ele já é maior ou igual a 12, como a gente viu anteriormente. Se ele for 12 horas até 18 horas, ó, se a hora for menor ou igual a 18, que são 6 horas da tarde, console log boa tarde. Se não, que é a terceira opção, eu vou dar console.log boa noite. Se você quiser, pode até criar, vou botar aqui boa noite. Se você quiser, como eu estava falando, você pode criar até uma boa madrugada, sei lá, passou de meia-noite e já é madrugada. Tenta fazer, você vai criar um else if, você pode criar quantos else if você quiser dentro de uma mesma estrutura. Faz o teste aí na sua casa. Ó, vou executar, F8, agora são exatamente 8 horas, bom dia. Se fosse 13 horas, né, 1 hora da tarde, vou dar F8 de novo, olha lá, agora são exatamente 13 horas, boa tarde. Se fosse, sei lá, 21 horas, ele já vai me dar boa noite. F8, olha lá, boa noite. Tem um pequeno problema que, por exemplo, 1 hora, se você quiser considerar madrugada, né, você teria que botar aqui boa madrugada. Sendo exatamente 1 hora, seria bom dia, né, porque abaixo de 12 seria bom dia. Então, 1 é abaixo de 12. Então, você poderia colocar aqui uma boa madrugada aqui embaixo. Tenta fazer. E aí eu vou te ensinar um negócio bem legal. Como é que a gente pega a hora atual do sistema? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou olhar aqui no meu relógio. Se você olhar, ó, são 13h01, exatamente 13h01 que eu tô gravando essa aula. Como é que eu pego essa hora do meu sistema? Como é que eu pego esse 13? Eu não posso botar 13 aqui, porque senão, né, cada relógio tem uma hora na hora da execução. Como é que eu pego a hora atual? Para eu fazer isso, eu tenho que criar uma outra variável aqui, chamada agora. Sei lá. Agora é um new date. É sempre date, tá? Você vai falar assim, ah, não, mas eu quero pegar a hora. Então seria hour. Não, é sempre date. Então, agora recebe new date. A hora atual, ele não vai ser 13. Vai ser o agora.getHours. Ó, para pegar quantidade de horas. Você pode pegar o ano, o dia, minuto, mês, segundo. Beleza? Fica a dica. Então, eu vou colocar aqui, ó, getHours. Então, agora ele vai mostrar pela hora do sistema que tá rodando. F8. Olha lá, ó, agora são exatamente 13 horas, tá vendo? São 13 horas aqui. Boa tarde. Beleza? Então, fica a dica aqui para você conseguir também pegar a hora atual do sistema que está rodando o seu script. Se seu script estiver rodando no cliente, é a hora do cliente. Se você está utilizando o Node.js para rodar no servidor, é a hora do servidor. Fica ligado aí. E além da estrutura condicional aninhada, existe uma outra muito importante, que é a condição múltipla, que serve para valores fixos. Ela é muito útil no mundo da programação, principalmente quando eu quero trabalhar valores fixos, como eu acabei de falar. Ela não serve muito para intervalos de valores, como a gente exemplificou ali, o bom dia, boa tarde, boa noite. Essa condição múltipla, essa daqui que eu representei, ela tem a possibilidade não só do sim e não, ela tem a possibilidade de outros valores, de valores fixos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, se for um determinado valor, faz um bloco, se for outro valor, faz outro, se for outro valor, faz outro. Então, eu consigo representar esse tipo de estrutura aqui dessa maneira. Então, eu tenho uma condição, na verdade, uma expressão, e dessa expressão eu testo vários valores, e aí depois eu volto para o fluxo normal do meu programa. Esse tipo de estrutura condicional aqui é a minha condição múltipla. Ela não é aplicável para todo tipo de situação. O if com else if, que a gente acabou de ver, ela é aplicável para todo tipo de situação, mas essa daqui é muito útil em situações pontuais, específicas. E para eu representar essa estrutura que está aqui, que eu recomendo que você anote no seu caderno o desenho de cada uma delas, coloca o teu caderno organizado. Quando a gente escreve, a gente aprende muito. Então, ó, bota esse desenho. Se você não copiou o anterior, volta, coloca o if com else if também desenhado no seu caderno, monta a estrutura, coloca o código anotado, porque depois, mais tarde, quando pintar a dúvida, é só você consultar o caderno. Parece sala de aula, né? Você tá pensando nisso. Mas não tem muita diferença você estudar pelo YouTube e estudar em sala de aula. A diferença é que você pode estudar na hora que você quiser. Pode ser até que você esteja vendo esse vídeo de madrugada. E não tem nada de errado com isso. A não ser se você estiver muito cansado, muito cansada. Aí dá uma pausa aí para descansar. Então essa estrutura que tá aqui do lado, eu fico dando volta aqui, eu não entendo muito bem o que eu tô falando.
a gente representa da seguinte maneira. A gente tem um comando dentro do JavaScript, que é o comando switch. Então eu vou botar switch, nota que não é uma condição, é uma expressão, e esse switch tem um bloco relacionado. Lembrando, a gente viu nas aulas anteriores, um bloco é todo abre e fecha de chaves dentro da linguagem JavaScript. Cada linguagem tem suas regras. A chave é muito comum, mas tem linguagem que não é chave. Por exemplo, o Python, que eu já citei algumas vezes aqui. Mas como essa aula é de JavaScript, não é de Python, vamos ver no JavaScript. Então eu vou botar o switch, que está aqui do lado, e vou colocar os valores dentro dela. Então eu tenho várias possibilidades de valor. Para cada um eu vou colocar um case. Isso é, se essa expressão for o primeiro valor, faz aquele bloquinho ali. Se for o segundo valor, faz o segundo. Se for o terceiro, faz outro. Tem uma cláusula aqui embaixo que é o default, que é como se fosse o else do switch. Se nenhum dos valores aqui de cima forem satisfeitos, ele vai fazer o daqui de baixo. E para cada um dos cases, eu tenho um bloquinho. Então, basicamente, a estrutura é dessa maneira. Eu vou botar um case para cada valor e, por fim, opcionalmente, eu posso colocar um default, que é o padrão, que é se nenhum dos de cima forem satisfeitos. A gente já vai fazer isso na prática para poder entender. Só que eu tenho uma informação importante para te dar antes de prosseguir. Dentro da estrutura switch, isso veio lá da linguagem C, existe um detalhezinho que precisa ser seguido. Dentro de cada bloco que você está vendo aqui do lado, eu preciso colocar um comando break. Então, para cada um, nota aqui, ó, eu tenho um break. Na última ele é opcional, mas vamos colocar sempre. Esse break é obrigatório, anota isso no seu caderno, não dá mole. Tem muita gente que erra o uso do switch, que esquece esse break. Exatamente, cada um desses breaks aqui são obrigatórios. E como é que funciona o negócio? Ele vai testar essa expressão que está aqui em cima, então ele vai fazer o teste da expressão. Vamos supor que essa expressão resulte no valor 2, o valor 2 que está aqui. Então ele vai desviar automaticamente, segue a seta amarela, ele vai desviar para o comando 2, vai executar os comandos que tiverem nesse bloquinho, na verdade pode ser um ou pode ser vários comandos, e no final ele vai bater no break. Quando ele bate no break, olha o que vai acontecer com o fluxo. Ele vai ser desviado lá para baixo. Se por acaso esse break não existir, vai dar problema, porque ele vai continuar executando todos os comandos até achar um break. Então, não esquece, anota aí, anota, por favor. Eu preciso desse break. Depois não vai dizer que eu não avisei. Sem esses breaks, teremos problemas. Mas, mais uma vez, eu te digo, você não precisa confiar em mim, você precisa praticar. Então, vamos voltar lá para o nosso Visual Studio Code. Então, estou aqui, ó, aula 12, vou criar mais um arquivo. Vou criar um arquivo aqui, vou chamar de ex013.js. Vamos rodar de novo no Node. Vou colher aqui. Como a gente já aprendeu a trabalhar com datas, eu vou fazer o seguinte, ó, o agora vai ser um new date. Não esquece que esse D é maiúsculo, anota aí. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável dia da semana, chamei de dia 100. Posso fazer isso daqui, lembrando que o S eu botei aqui maiúsculo, escolhi que fosse maiúsculo. O dia da semana, eu uso agora.getDay. Ó, o getDay é o dia da semana. Só que olha só, vou botar um comentário de várias linhas aqui para você poder entender. O JavaScript, os dias da semana são exatamente esses aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No nosso calendário, o primeiro dia é domingo, né? Não é segunda-feira. Para o JavaScript, esse getDay vai pegar exatamente esse dia da semana. Se eu mandar escrever na tela, ó, fora do comentário, vou mandar um console.log, vou mandar mostrar o dia da semana aqui. Aí você vai falar assim, ele vai mostrar domingo, segunda, terça, quarta. Ó, aqui para mim, se você olhar aqui embaixo, ó, é uma sexta-feira. Você não está conseguindo ler? Coloque em tela cheia, se ainda assim não estiver dando para ler, você acredita em mim, que hoje é uma sexta-feira que eu estou gravando aqui. Então, dia da semana aqui, ele é sexta-feira. Vou executar, apertar F8, e ele não vai me mostrar sexta-feira, ele mostrou 5. Falar, putz, 5? Sexta-feira é 6. Não é não. Olha só, aqui para o JavaScript, domingo é 0, segunda é 1, terça é 2, quarta é 3, quinta é 4, sexta é 5, ó, exatamente como eu acabei de mostrar, e sábado é 6. Faz o teste aí na sua casa. Com certeza, pode acontecer de você estar fazendo no outro dia de semana. Se você está fazendo na sexta, a gente combinou, né? Mas enfim, ele mostrou 5 aqui na tela. O 5 daqui quer dizer que é sexta-feira. Só que ele mostrando 5 não fica fácil de entender, né? Então eu teria que fazer uma estrutura que eu poderia fazer assim, ó. Se o dia da semana for igual, lembra que igual são dois iguais, a 0, ele escreve domingo. Se não, se o dia da semana for 1, segunda. Se não, se o dia da semana... Só que eu escrevo muito. O switch, nesse caso, facilitaria muito a minha vida. Eu vou fazer assim, ó. Switch,
o dia da semana. É uma expressão. Ó, dia da semana. Se o meu dia da semana, ó, case 0, viu como é que é mais tranquilo? Se for 0, é domingo. Então, vou botar aqui para escrever domingo. Então, vou colocar aqui, ó, domingo. Não esquece de colocar o break, certo? Case 1, que é a minha segunda-feira, vou colocar aqui, ó, segunda e break. Case 2, terça. E vou fazer a mesma coisa para todos os dias. Então, olha aqui, ó, vou até fechar o terminal aqui para você ver o código inteiro. Ó, de acordo com o meu dia da semana, se for 0, é domingo, break, para ele jogar aqui para fora. Se não, segunda, break, sai. Se for 2, terça, e assim sucessivamente até sábado. Se você quiser, você pode botar assim, ó, default. Nosso caso aqui nem é tão obrigatório, né? Mas se não for de 0 a 6, vou botar aqui, ó, console.log, dia inválido. Vou até botar erro aqui na frente, ó, para escrever erro, dia inválido. E vou colocar o break. Lembrando que esse último break aqui é meio que opcional, porque não tem comandos embaixo. Mas, vamos lá. Isso aqui é caso dê algum problema. A gente está tentando tratar erros mais para frente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, o dia da semana foi 5, né? O dia que eu tô botando hoje. Vou executar. Ele botou lá, 5, sexta-feira, né? Então, foi exatamente o que a gente tinha previsto. Posso até tirar essa linha aqui, ó. Que aí ele vai mostrar sexta-feira, certo? Se eu por acaso aqui vier e colocar o dia da semana forçadamente para 0, né? Ele vai perder o valor anterior e o dia da semana agora é 0. O dia da semana foi domingo. Se por acaso eu botar, sei lá, 6, o dia da semana é sábado. Olha lá, sábado. Se eu botar 7, errei, não tem o dia da semana 7. Olha lá, erro, dia inválido. Viu como é que facilita a nossa vida? Vou tirar isso aqui porque eu quero o dia da semana certinho do sistema. Viu, ó? Se você escrever em forma de if, você vai escrever muito mais. Então, meu programa, ó, tá funcionando bonitinho. Hoje é sexta-feira. E aí, olha só, vou te mostrar se por acaso você esquecer o break, ó. Vou esquecer o break. Vou forçadamente apagar todos os break aqui, tá? Tirei todos os break. Fiz um erro aqui. Basicamente, o que está acontecendo? O dia da semana para mim aqui é 5, a gente já viu. Ele vai desviar aqui pro 5, desviou pro 5, vai escrever sexta. Como não tem break, ele vai escrever sexta, sábado e erro. Quer ver? Vou executar. Tá lá, ó, sexta, sábado e erro. Deu para entender como funciona? Então, o break é mega obrigatório dentro do switch. Não esquece isso. Então, ó, tô voltando com todos eles. É muito importante que exista. E uma observação importante, ó, não tem como eu dizer assim, se o dia da semana for entre 0 e 8. Nesse caso, se você precisar testar intervalos, é muito mais valioso você utilizar o if. O switch é uma estrutura muito importante para você testar dados pontuais, né? Valores pontuais, 0, 1, 2, 3, não intervalos. Ele só funciona com números inteiros e com caracteres, com strings, tá? Que estão entre aspas. Então, assim, o switch, ele é uma estrutura um pouco mais limitada do que o if, mas ele é muito útil em situações pontuais. Eles te ajudam bastante. E mais uma vez eu peço encarecidamente, pratique. Se você não praticar, você não vai conseguir aprender a programação. E aí depois não adianta falar que programar é difícil. Você não praticou o suficiente. Não adianta dizer que andar de bicicleta é difícil se você nunca andou de bicicleta. Programar é muito parecido com isso. E já que eu falo tanto que a prática é muito importante, eu reservei o próximo vídeo, o vídeo 13, para a gente poder fazer vários exercícios. Ele é meio que um ponto de estabelecimento do nosso conhecimento que a gente fez até agora. Então eu vou reservar exatamente a aula 13 para isso. E se nesse exato momento você está pensando, então se é só exercício, eu vou pular a 13 e vou começar na 14. Você começou muito errado pensando assim. Lembre-se que a prática é muito importante. Então reserve um tempo específico para treinar isso que está acontecendo na aula 12. Na verdade, pratique tudo, aula 11, aula 12, tudo bonitinho. E na aula 13, bota em prática. Faz os exercícios que eu vou propor para você. E é só assim que você vai aprender direitinho a programar. Eu me despeço por aqui, já deixando avisado. A próxima aula é de exercício e ela é muito, mas muito importante. A gente vai fazer essas estruturas e todos os comandos que a gente fez anteriormente. Vou tentar fazer vários exercícios para isso e utilizando o navegador. A gente vai criar exemplos de pequenas funcionalidades dentro de sites utilizando a linguagem JavaScript. Eu me despeço por aqui e, como sempre, não se esquece de se inscrever no canal, habilitar o sininho para receber notificações. Aqui em cima, playlists que eu julgar importante, sempre
sempre a primeira playlist é JavaScript, a segunda playlist o curso de HTML, e sempre que tiver alguma outra playlist ou um vídeo específico que a gente julgar importante que você assista, acessa sempre a parte de cima aqui de interatividade, porque ela é muito importante para você. Faz os exercícios dessa aula, assiste a aula 13, se for preciso, dá uma pausa para dar uma descansada, um cochilinho, para que você possa voltar firme e forte aí nos estudos de JavaScript. Um grande abraço, boas práticas e até a próxima!